Olá, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre conjuntos, agora nós iremos falar sobre o complementar de um conjunto. Nós já vimos que podemos ter vários subconjuntos de um mesmo conjunto, já vimos operações entre conjuntos, agora nós vamos ver o que é o complementar de um conjunto. O que é o complementar de um conjunto? O complementar de um conjunto B em relação a um conjunto A, com B, onde B está contido dentro de A, B está dentro de A, é definido por, aqui vamos só lembrar, está contido lembrando, pessoal, a parte aberta sempre fica para o maior conjunto. Então, complementar de B em relação a A vai ser complementar de B em relação a A igual a X, onde X pertence a A e não pertence a B. Ou seja, o complementar de B com relação a A nada mais é do que a diferença de A menos B. Voltando aqui para nossas operações, a diferença, operação de diferença. Ou seja, o complementar de B em relação a A, onde B está contido dentro de A, é A menos B. São todos os elementos que estão em A e não estão em B. Vamos para alguns exemplos para vocês compreenderem melhor? Primeiro exemplo aqui que nós temos. Exemplos. Dados conjuntos. O conjunto universo. 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto A, 0, 3, 4. B, 0, 1 e 2. E C, formado apenas pelo 3, um conjunto unitário, determine. A complementar. Ou seja, A complementar são os elementos que não estão em A, mas que estão em U. Ou seja, eu posso fazer simplesmente a diferença de U menos A. Quem são os elementos que estão em U e não estão em A complementar? Vamos comparar aqui. Que não está em A, aliás. A, nós temos aqui 0. 0 está em U? Sim. Então, já tira. Esse não faz parte. 3. 3 está em U? Sim. 4. 4 está em U? Sim. Então, A complementar, que são os elementos que não estão em A, mas que estão em U, é apenas o 1 e o 2. Ou seja, A complementar vai ser igual ao conjunto formado pelos elementos 1 e 2. A complementar, pessoal, é como se fossem os elementos que faltam em A para totalizar o conjunto universo aqui. 1 e 2. No caso aqui, a operação de U menos A. São os elementos que estão em U e não estão em A. Agora aqui, B complementar. São os elementos que não estão em B aqui, ó, que falta para completar o conjunto U. Ou seja, U menos B. Vamos ver aqui. 0 tá aqui. 1 e 2. Então, quais são os elementos que não estão em B, mas que estão aqui em U? 3 e 4. Logo, B complementar vai ser igual ao conjunto formado por 3 e pelo 4. Como o próprio nome fala, complementar. São os elementos que complementam o conjunto B para totalizar aqui, ó, o conjunto universo. Então, é o conjunto universo menos os elementos que estão aqui em B. E aí, são os que faltam para completar. Agora aqui, C complementar, o complementar de C. Bem, o conjunto C é formado apenas pelo elemento 3. Quais são os elementos que faltam para totalizar o conjunto U? Quase todos, com exceção do C, do 3, aliás, U menos C. Então, C complementar vai ser 0, 1, 2 e 4. Pronto, aqui é o complementar do conjunto A, complementar do conjunto B e o complementar do conjunto C. Só que agora, nós temos aqui, ó, complementar de C em relação a B e complementar de B em relação a A, aqui, ó.
complementar de C em relação a B e aqui complementar de B em relação a A. Sim, professora, mas como eu vou saber quem é complementar de quem aqui? Aqui, ó, sempre o que está em cima aqui é o que vai ser complementado. Ou seja, nesse caso aqui, ó, C está dentro de B. C está contido dentro de B. Aqui, ó, B é quem vai ser complementado. Por isso que é complementado de B em relação a A. B está dentro de A. Aí, nesse caso aqui, ó, vamos ver aqui. Quem são os complementares de C em relação a B? Quem são os elementos que estão em B e não estão em C? Ou seja, B menos C. São os elementos aqui, ó. O conjunto C só tem o elemento 3. Então, nenhum dos elementos aqui, ó, está aqui. Então, posso dizer que é o próprio conjunto B. 0, 1 e 2. Agora, complementar de A em relação, de B em relação a A menos B. Quem são os elementos que faltam em B para ser igual ao conjunto A? Então, faltam os elementos 3 e 4. E aí está, pessoal, complementar. São os elementos que faltam para totalizar aquele conjunto. Por exemplo, aqui, ó. Complementar de A são os elementos que faltam em A para ser igual ao conjunto universo. Então, faltam 1 e 2. Complementar de B são os elementos que faltam em B para ser igual ao conjunto universo. 3 e 4. Próximo exemplo. Esse exemplo aqui é o exercício resolvido do livro de vocês, exercício resolvido 6, que diz o seguinte. Dados conjuntos, universo, viagem, são as letras que formam uma viagem, V, I, A, G, E, M, e os conjuntos A complementar, V, I, A, e B complementar, E, M, determine. Pessoal, nesse caso aqui é o contrário, nós temos os complementares, nós precisamos dos conjuntos, mas é a mesma coisa. O conjunto A são os elementos que falta aqui em A complementar para totalizar o conjunto universo. Quem é que falta aqui no conjunto A para ser igual ao conjunto universo? Falta G. G é M. Então, A aqui, ó, é igual ao conjunto formado por G, E, M. É por isso que nós falamos U menos A complementar. São os elementos que estão em U e não estão em A complementar. E B. Quem são os elementos que faltam em B aqui, ó, para ser igual ao conjunto universo? Então, falta isso, ó, viagem. B vai ser igual a V, I, A e G. Pronto. E aí estão os complementares. Basta, pessoal, a gente comparar. Nesse caso aqui, ó, se é o complementar de A, é porque são os que completam aqui para totalizar o universo. Então, o conjunto A vai ser o conjunto universo menos A complementar, ou seja, são os elementos que estão em U e não estão em A complementar. Da mesma forma em B aqui. Sim, pessoal, aqui eu fiz 2 exemplos com vocês. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário. Precisar tirar dúvida, estou à disposição. É só entrar em contato comigo, tá?